Olá, que bom ter vocês por aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das narrativas mais antigas que existem, sabe? Para a gente descobrir as histórias muitas vezes esquecidas das mulheres do Antigo Testamento. Vamos ver de perto como essas figuras incríveis moldaram o curso da história de jeitos que a gente nem sempre se dá conta. E para começar, uma pergunta que é fundamental: quem é que conta a história? Durante séculos, os relatos que a gente conhece foram moldados por um ponto de vista bem específico, né? Mas o que acontece quando a gente muda o foco? E se a gente olhar para aquelas figuras que estavam lá, na linha de frente, agindo, influenciando, mas que acabaram ficando meio que à margem da narrativa principal? Para guiar nossa conversa, a gente vai passar por 5 temas principais. Vamos começar com as figuras que agiam nos bastidores. Depois, vamos para as matriarcas que literalmente construíram uma nação. Daí a gente passa para as líderes que defenderam essa nação, para as vozes da sabedoria e, por fim, a gente conversa sobre o legado que elas deixaram para nós hoje. Então vamos lá para a nossa primeira parte, as figuras ocultas. A ideia aqui é bem simples: tirar essas mulheres das margens da história e colocar um holofote nelas, no centro da ação, que é onde, na verdade, elas sempre estiveram. E olha, essa frase resume perfeitamente o nosso ponto principal. O papel de esposa e mãe era, claro, super importante na época, mas limitar essas mulheres a isso é perder a parte mais incrível da história. Elas foram agentes ativas, estrategistas, figuras que com suas decisões definiram o futuro de nações inteiras. E agora, avançando um pouco, a gente vê como essa influência toda se manifestou de um jeito ainda mais claro com as matriarcas fundadoras. Elas não são só ancestrais distantes, não. Elas são as verdadeiras arquitetas que colocaram os tijolos, a base de um povo inteiro. Pensa só, a gente tem a Sara, cuja fé segurou uma promessa que, humanamente falando, parecia impossível de acontecer. Ou então a Rebeca, que tomou umas decisões estratégicas bem ousadas, até polêmicas, para garantir que a linhagem que ela acreditava ser a certa continuasse. E claro, Raquel e Lia, né, cuja rivalidade e cujos filhos, literalmente, deram origem às 12 tribos de Israel. Elas não estavam só assistindo a história passar, elas estavam fazendo a história. E só para não ter nenhuma dúvida, quando a gente usa a palavra matriarca aqui, o significado vai muito além. Não estamos falando só da mulher mais velha da família. Estamos falando de uma posição de autoridade, uma autoridade social, histórica e até espiritual, cuja influência ecoa por gerações e gerações. Agora se preparem, porque nossa terceira sessão nos apresenta mulheres que tinham o poder de forma direta, sabe? Inegável. Líderes e libertadoras que não precisavam de ninguém para exercer sua autoridade. O poder estava com elas. Aqui a gente está falando de figuras de um impacto gigantesco. Débora, que era a autoridade máxima, tanto judicial quanto militar de Israel, ela convocou e liderou um exército para a guerra. A gente tem Jael, cuja ação, no momento super crítico, foi rápida, letal e mudou o rumo de uma guerra. E a Esther, que arriscou a própria vida como rainha para botar um plano audacioso em prática e salvar seu povo de um genocídio. O que é muito legal aqui é o contraste que a gente vê. De um lado, você tem a Débora exercendo um poder público visível para todo mundo. Ela era uma líder no campo de batalha. Já a Esther, por outro lado, agia nos corredores do poder, usando sua influência e estratégia nos bastidores, de forma mais secreta. Isso mostra que não existe um jeito só de liderar. O poder pode ser exercido de várias formas, e todas podem ser igualmente eficazes. E essa citação, uau, é de uma força impressionante. Ela vem do Cântico de Débora, um dos textos mais antigos da Bíblia. Ela não se vê só como uma líder, mas como uma mãe em Israel. Quer dizer, uma protetora, uma defensora. A força que trouxe de volta a estabilidade para a nação numa época de puro caos. Vamos agora para a nossa quarta parte explorar um outro tipo de poder, a autoridade espiritual e intelectual. Aqui a gente encontra as vozes da sabedoria, mulheres cuja influência ia muito além do campo de batalha e dos palácios. Olha só esses exemplos. A Ana, cuja oração, que era algo super pessoal e cheio de angústia, foi tão potente que acabou virando um hino de esperança para a nação inteira. E a Ulda, uma profetisa que era tão respeitada que o próprio rei Josias e seus conselheiros mais importantes foram até ela para entender a palavra de Deus no momento de crise nacional. Isso é autoridade. Então o ponto central aqui é esse. O poder delas não vinha de um cargo político ou de uma família real. Vinha de uma fonte diferente e, para muita gente, uma fonte ainda mais poderosa.
a sabedoria e a conexão espiritual que elas tinham, o que dava a elas uma autoridade que ninguém questionava. E tudo isso nos traz a nossa última parte. Olhando para trás para todas essas mulheres, qual é a mensagem que elas juntas deixam para a gente hoje? Qual é o legado delas que perdura? A gente pode resumir esse legado em 4 pontos que estão super conectados. Primeiro, agência. Elas não ficavam esperando as coisas acontecerem, elas agiam, faziam escolhas. E essa agência permitiu que elas tivessem influência, mudando o futuro. Para isso, precisaram de uma resiliência enorme para superar todo tipo de obstáculo. E, por fim, o que sustentava tudo isso era uma fé e uma convicção profundas que alimentavam a coragem delas. É exatamente por isso que essas histórias são tão atuais, sabe? Elas atravessam o tempo. Não são só contos antigos, são verdadeiros estudos de caso sobre liderança, coragem, estratégia e fé que a gente pode analisar e aprender muito com eles ainda hoje. Então, a gente encerra com essa provocação. Ao redescobrir essas mulheres, a gente se lembra que a história está cheia de vozes que estão só esperando para serem ouvidas. A jornada para encontrá-las não termina por aqui, de jeito nenhum. A questão que fica é, para quem a gente vai escolher dar ouvidos agora? Muito obrigado pela companhia.